Boa noite. Veja a Silvana. Opa, vou entrar. Estou entrando aí. Está aguardando aí você, Silvana. Aê! Obrigada. Opa! Opa! Oi! Você tem Eu que... estava tentando eu estava solicitando, mas você não estava me vendo. tem que baixar um pouquinho para ver você melhor. Pronto. Isso. Assim Tudo tá bem? legal? Tudo bem? Ô, Pontes, que coisa boa esse convite. Como é que vai essa... Tu é baiano, né? Sim, soteropolitana. Soteropolitano. Olha aí. Tudo bom É contigo, isso? Silvana? Como é que vai? Tudo Quanto bom? tempo, né? A gente se encontrou quando foi numa feira em São Paulo que nos conhecemos, feira de logística. Ixi, faz tempo, hein? Pontes, eu estava morando lá ainda, então isso foi em 2014. Uhum. Deixa eu ajeitar aqui que os olhos que eu quero fechar. Ah, Tudo bom tá. contigo? Tudo bom, tudo maravilhoso. E com você? Eu estou aqui numa correria boa, né? Você sabe que eu resolvi abrir uma transportadora, né? Isso é bom. Foi. O mercado me empurrou para abrir uma transportadora, né? Então eu Às tô, eu vezes a tô... gente quer, às vezes a gente quer fugir, mas está na veia, está na Isso. veia. Aí tá uma correria boa. Fortes emoções. É, E aí, a Silvana, correria. para mim, como eu falei para ti, qual é o motivo que eu te convidei? Né? Primeiro que a gente se conhece e eu vi o teu trabalho, né? E nesse momento que nós estamos ainda nesse sai no sai dessa pandemia, né? E isso tudo aflorou muito as emoções das pessoas. Por exemplo, eu mesmo eu sinto algumas coisas, de vez em quando ele desequilibra, porque não é uma coisa normal que nós estamos vivendo hoje, é uma exceção, né, que poderá virar regra se não corrigirem, né, se os homens continuarem a mexer na natureza não autorizada, vamos dizer assim, né, porque os homens mexem no átomo, mexem em organismos que ele não consegue controlar, fora de um ambiente fechado, e aí, de vez em quando, alguma coisa dessa escapa. Né? E aí, por isso, né, em cima dessas emoções que nós estamos vivendo, eu disse, rapaz, vou aproveitar que a Silvana está com um trabalho bacana nessa área, né? E aí Tá eu vou bacana mesmo. convidar, né? E aí a gente, em curta distância, né? Daqui a pouco a gente está chegando na Bahia também aí, né? E aí Isso. eu queria não, nós vamos fazer assim. Primeiro eu gostaria que você se apresentasse como ex-executiva do transporte rodoviário de carga brasileiro, né? E depois você vai falar como é que você virou professora de emoções, né? Que você já era treinadora, né, no setor, né? Sim, Então sim. conta aí a É uma tua, velha antiga. pois conta aí para os nossos amigos o começo da tua história profissional, né? Que foram quantos anos? Não bota os anos todos, não, porque senão o pessoal começa a somar a nossa idade, né? Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí que some. Mas, mas vamos Vamos lá. lá. Vamos lá. Gente, primeiro, poxa, Pontes, eu quero agradecer esse convite, porque, como você falou, a gente se conhece desde 2014, fazendo a retrospectiva agora, e a gente Uhum, se conheceu numa feira de logística, né, do nada. Eu estava morando em São Paulo, falei assim, vou ver o que é essa feira, porque isso era muito minha realidade na época. Como você sabe, né, eu trabalhava e tive 22 anos nessa área, né, de uhum, logística. E é uma coisa fantástica de mexer com o sangue da gente. Por isso que você falou assim, estou abrindo uma transportadora. É difícil fugir. uhum, Eu só consegui fugir porque eu achei um outro grande amor
que me preencheu, esse projeto que ilumina e me deu coragem de dizer não ao antigo modelo, não que eu não gostasse, amo, sempre amei, vou amar tudo que eu fiz, sou grata a tudo que vivi na minha área como administradora, como especialista em logística, mas agora é um novo rumo, vamos dizer assim, e que não nega o anterior, só complementa, não é? Eu acho que tudo é um complemento. Isso. Então, E lá no setor você já era treinadora, né? Você fazia sim, treinamentos na área, né? pronto. Porque como administradora de empresas que sou formada, eu Nós corri dois algumas. somos administradores. Isso. Eu corri muito nas especializações para a área de gestão emocional. Então, eu me envolvi muito com gestão estratégica das emoções nas organizações, a própria gestão emocional de uma forma geral, requisitos da análise transacional, da programação neurolinguística, da administração de emoções. Então, esse tipo de tema sempre me atraiu muito. E nisso que foi me atraindo, eu ia aplicando na minha vida profissional. Porque eu gerenciava pessoas e sempre tive grupos grandes, né, sob essa minha alçada, mas eu nunca disse, eu gerencio 300 pessoas, eu gerencio 1000 pessoas. Eu costumava dizer, nos meus cargos de gerente geral, de logística, gerente comercial, eu costumava dizer, eu coordeno emoções. Então, isso já é uma palavra minha desde há muito tempo. É uma palavra minha que, desde lá nos primórdios da humanidade, quando eu não sabia onde isso ia me levar ainda, mas já eram palavras minhas. Eu dizia, eu coordeno emoções. Eu procurava pontes nas minhas salas, né, salas que eu trabalhava, eu as mantinha sempre abertas, na medida do possível, lógico, tinha horas que uma conversa mais particular, enfim. Mas, na medida do possível, essas portas eram abertas. Porque eu gostava que as pessoas entrassem, que as pessoas dividissem comigo tudo que ia acontecendo ali, suas demandas, seus medos, seus empecilhos. Eu gostava de fazer com que as pessoas se falassem, se comunicassem. E isso vai muito da gestão das emoções. Por que você não realiza o seu trabalho a contento? O que é que está faltando? Poxa, Silvana, porque fulaninho, no seu caso, não está fazendo a parte dele. Vamos, chama fulaninho. E tinha vezes que na minha sala tinham 10 pessoas. Havia 10 pessoas, porque eu colocava essas pessoas para se falarem, para se comunicar. E ali virava meio que um grupo terapêutico até. Às vezes que chorava, né? Mas a gente resolvia nossas questões. Então, eu via isso como um caminho onde eu posso fazer com que as pessoas se envolvam com o que elas fazem, fazer com que as pessoas amem o que elas fazem, se entreguem ao que elas fazem de uma forma natural, de uma forma leve, de uma forma que seja tranquila. Logicamente, os percalços existem, afinal, a gente trabalha, né? Eu costumava dizer assim, nenhum trabalho é tranquilo. A gente costuma acordar e dizer assim, vou para o trabalho, não é vou para o paraíso. Né? Trabalho, dá trabalho. Trabalhar, dá trabalho. Então, é para ter isso mesmo. Afinal, não existiríamos naquela contingência. Mas, se eu puder transformar essa minha obrigação, essa minha função, essa minha vontade de fazer com que dê certo, de uma maneira que seja leve, que seja gostosa, que seja fluida, que eu tenha a percepção de que eu posso conversar, de que eu tenha a percepção de que eu posso trocar. E isso perpassa pelas emoções. Esse eu acho que eu sei. E os treinamentos que eu fazia eram voltados para essas questões. Quando eu percebia que havia algo meio que enganchado, algo que não se resolvia, algo que havia uma certa turbulência, eu falava, para tudo, vamos acertar essas arestas, vamos verificar o que está faltando e, normalmente, esse fluxo, ele vinha ao normal, ele era restabelecido, vamos dizer assim. E eu provocava esses treinamentos na empresa. Muitas vezes eu provocava esses treinamentos. E fui professora também. Fui professora de educação física, minha primeira faculdade.
Logo depois, fui professora de disciplinas diversas na área de administração, para cursos de pós-graduação, para cursos de especialização. Então, a vida inteira eu estive voltada com esse meu caminho. E agora você falou o outro motivo que eu lhe convidei, né? Eu vou fazer amanhã com outro amigo e talvez sexta-feira com outro, as lives sobre a Semana do Professor. Né? Você é professora. Então, esse foi o outro motivo. Porque, para mim, eu andei estudando as redes sociais nos últimos 60 dias, né? Desde quando começou, eu venho olhando, e aí eu vejo as redes sociais, principalmente aquilo que nós estamos fazendo agora, o grande mercado do professor. Por quê? Você, por exemplo, eu vi acho que é o Flávio Augusto, que é aquele milionário brasileiro que mora nos Estados Unidos, falando exatamente isso. Se você tem conhecimento, você tem poder de ter sucesso financeiro. Ele disse mais ou menos uma frase assim. Então, o professor, ele já tem um conhecimento que é natural da vida dele, da aula. E aí, como nós sabemos, o professor profissional, por exemplo, em universidade hoje está ganhando de 30 a 45 reais a hora a aula. Isso é triste. Tem gente com mestrado ganhando menos de 50 reais a hora a aula. O cara dedicou uma fábula de tempo da vida dele. E as redes sociais permitem que você transforme isso em 10 vezes mais por hora. E é esse o trabalho que eu pretendo, que vou começar agora, né? E já fiz algumas lives com os professores e falando para você. Mas aí vamos falando então, como é que a Silvana virou a chave para professora e professora de emoções, né? Porque sua formação, pelo que eu vi, você fez PNL. Sim. Isso, eu também fiz PNL, né? Embora como a prática, a PNL exige uma prática, um exercício diário para ela fique mais no meio das suas emoções, né? Precisa mais disso, né? Mas eu fiz, me ajudou em algum momento da minha vida, né? Mas às vezes a gente esquece e passa por cima. Então, como é que foi a virada de chave? Ou seja, eu vou largar o transporte e vou virar professora. Ou seja, você é uma executiva bem remunerada e de repente decidiu recomeçar e com certeza deve ter tido uma queda, mas né, para coisa, e você, quando é que virou a chave? Quando é que você percebeu que meu negócio é ser professora e de emoções, que já é uma emoção danada ser professor? É uma emoção danada. E houve um tempo para isso, não foi da noite para o dia. Eu acho que nenhuma mudança grande que você queira fazer na sua vida, uma mudança transformadora, nenhuma delas vai ser da noite para o dia. Elas vêm se formando, se fortalecendo, se construindo ao longo de um tempo. E você vai maturando aquilo ali. No começo, muito embrionário, você não sabe bem onde que vai chegar. Você, às vezes, não sabe nem como conduzir essa mudança, mas você está com energia aberta, você está com o sentimento aberto. E você diz assim, estou preparada para o que vem para aí. Eu estou preparada, eu só preciso mexer um pouco mais. Né? Mexer como? Também não sei, mas a onda vai me levar. Eu acredito muito nisso, de que quando a gente quer muito, a onda leva a gente. A gente precisa se entregar também um pouco. Eu acredito muito na entrega para permitir que essa mudança chegue e essas ideias se fortaleçam. Eu já, como falei, eu dava aula em faculdade para grupos graduados, né, e de especialização durante 10 anos a 15 anos, durante uns 12 anos, talvez. Deixa eu pegar uma palavra que tu disse aí, que um amigo meu me disse uma certa vez. O professor, ele é mal remunerado, sabe por quê? Porque ele dizia assim, eu dava aula, dado. Então, ele disse, o correto é lecionar remunerado. É porque dado é de graça. Isso, que é dado, né? Porque o valor que é dado ao professor hoje é desprezível, né? Então, por isso que eu gosto de falar, eu ministro aulas. Então, ministro aulas e eu fazia isso concomitantemente com o meu processo lá nas empresas. Né? Então, era o dia inteiro enquanto executiva e à noite dando as aulas, correndo nessa loucura, inclusive aos sábados. Enfim, era uma corrida apaixonante. Né? Eu era apaixonada pelo que eu fazia. Mas quando chegou a 3 anos, eu comecei
a pensar muito nessa escolha. Eu comecei a me questionar sobre determinadas coisas. E, assim, não denegrindo ou não rebaixando, tirando o valor de tudo que eu vivi na minha vida e todas as empresas que eu passei na minha vida, todos os cargos que eu executei na minha vida e todas as pessoas que cruzaram esse caminho comigo, jamais. Todas elas e tudo isso foi muito substancial para construir a Silvana que é hoje. E a Silvana sólida, a Silvana segura do caminho que escolheu. E aí começou a vir muita indagação. E se eu pegar o meu plano B e transformá-lo no plano A? E se eu começar a fazer desse meu plano B a minha escolha de vida profissional? O que me impede? O que me segura? Tem muito de coragem aí também, né? E aí eu vi até na época de algumas pessoas dizerem: Rio, ou Nana, você está certa do que você quer fazer? Olha lá, é um passo grande, é uma transformação grande. E aquilo só me dá vontade de continuar mais, porque eu queria mostrar que eu conseguia. E não queria mostrar para as pessoas, não era vaidade. Eu queria mostrar para mim mesma que eu ia conseguir fazer. Aquilo estava me instigando demais. E eu fiz essa mudança, pedi demissão da última empresa que eu trabalhava, eu era gerente geral dessa empresa, não era da empresa de logística, mas era uma empresa de educação, essa última. E eu falei assim, vamos lá, está na hora de eu acreditar em mim. E eu vou peitar essa decisão. Fiz isso, a diretora que acolheu esse meu pedido de demissão não acreditou. Não, vamos pensar de novo, não, peraí, amanhã você conversa comigo. Eu não vai ser amanhã, vai ser agora. Eu quero agora, já está decidido. E fui para casa sorrindo. E pensando, ao mesmo tempo que eu sorria, Pontes, eu também pensava, como é que vai ser agora? E agora? O que é que eu tenho que fazer agora? Mas eu não tive medo em momento nenhum. Eu tive que fazer certas transformações na minha vida particular. Uma delas, e bem forte, foi vender o carro. Eu não falei com ninguém. E a primeira coisa que eu pensei, poxa, minha renda vai descer. Eu estava num patamar seguro e tranquilo, né? Em questões salariais. Mas eu estou promovendo a mudança em minha vida. E toda mudança, ela vem com suas diferenças, seus percalços. Não é só o mundo das flores. E por isso mesmo, eu acho que a pessoa que tem essa gana dentro de si, ela consegue se situar melhor, porque ela consegue se posicionar melhor, porque ela também pensa nesses detalhes e atua neles, né? Tem uma força para atuar neles. E aí vendi o carro. Primeira coisa. E eu não falei com ninguém. Primeira coisa que eu falei foi com meu filho, chegou em casa. E aí, mãe, e aí, filho, vendi o carro. Como assim? Vendi o carro, meu filho, porque eu vou ter que agora mudar, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de profissão, e eu preciso fazer certas mudanças aqui, senão isso não vai dar certo. E vendi feliz e tal. E aí fiz outras reformulações na minha vida e comecei ao mesmo tempo a trabalhar e a divulgar, preparar o que era o Palavra Viva, que é essa marquinha aqui, sabe? Isso. Que faz toda a diferença. E eu pari, nasceu e está aqui comigo 3 anos. Fez 3 anos já. Isso. Então, e aí, qual é a atividade do Palavra Vida? Qual é o objetivo do Palavra Vida? Eu comecei a perceber, Pontes, que as pessoas estavam cansadas, assim, as pessoas precisam se comunicar melhor, né? É uma falha de todos nós, Eu estou aprendendo até hoje também, nunca pararei de estudar e de aprender e de verificar que tem certos momentos que eu preciso crescer e melhorar. Mas as pessoas, eu comecei a perceber... As tuas amigas aí, a Silvia Matos, dizendo que a Palavra Vida é a melhor de todas aí. Ah, que bom! Eu estou conversando, não estou nem lendo aqui o que estão dizendo, mas eu tenho certeza que vai vir uma coisa muito boa aí. Eu vou começar a ler. E aí, eu pensei assim, eu quero um modelo diferente. Eu não quero nada para chegar na frente de uma lousa, o quadro negro, passar regrinhas de português e fazer com que as pessoas se comuniquem melhor, que escrevam melhor, porque eu percebia que nas empresas isso era uma barreira, a questão da comunicação. Eu me lembro, Pontes, eu tinha equipes grandes para administrar e às vezes eu fazia isso em prática. Muitas vezes eu tinha que passar uma informação, um novo procedimento, uma reformulação da diretoria, enfim.
o grupo de acionistas, e eu tinha que passar isso, mas como eu verificava que esses grupos eram heterogêneos nas emoções, heterogêneos na forma de receber as informações, eu separava o grupo em grupos, então em subgrupos. Eu tinha grupos de 180 pessoas, eu separava, sei lá, 3 grupos de 60, né? Eu ia fazendo aquelas divisões porque eu queria que eles saíssem dali, daquela reunião, com a plena convicção de que entenderam tudo e com a certeza que essa mudança que estaria para acontecer, estava na minha iminência de acontecer, ela seria para melhor. E se caso pensasse o contrário, que discutisse, que se sentisse liberdade para discutir, para pensar, para dialogar e entender o que é que estava sendo pedido. Tá? Então, isso começou a me chamar a atenção. As pessoas são diferentes. As pessoas recebem as informações de forma diferente. E isso é foco da palavra viva. Eu tenho cronogramas, lógico, eu tenho um plano de estudos, lógico, para faixas etárias. Eu tenho alunos de 9 a 82 anos. Fala um pouquinho aí da metodologia. Isso. E aí eu estou entrando aí. Esse plano de curso, eu vou trabalhar essas questões todas com interpretação textual, esse é o ponto. Eu sou uma pessoa que amo leitura, eu sou bibliófila, amo ler. Então, a vida inteira eu li. Eu me lembro que desde os 8 anos de idade eu leio, e leio o livro um atrás do outro. E aí eu percebi que o quão gostoso seria se eu pegasse trechos de livros e começasse a abordar esses trechos de livros para atingir o objetivo que eu quero. E aí eu atinjo vários objetivos. Primeiro, porque eu interpreto o que vai ali. E muito interessante, Pontes, que nessa interpretação cada um mostra muito o que é. Nessa interpretação, ele mostra muito como ele entende o mundo e como ele reconhece essas emoções. Deixa eu pegar esse teu ponto aí. Eu tive um professor aqui que eu fiz administração e fiz psicologia. Né? Muito tudo a ver. Isso, eu fiz PNL e fiz psicologia. Só que na psicologia, quando chegou no Freud, eu corri. E aí, no curso, tinha um professor de antropologia cultural, que hoje ele é mestre, pós-doutorado, ele é da Universidade Federal, não sei se o nome dele é Cavalcante, ele criou, dentro disso que tu está falando, uma coisa chamada texto-sentido. O que é que ele chama de texto sentido? É aquele texto, eu não preciso fazer aquele formato formal. Eu leio e escrevo como eu estou sentindo e justifico o texto com alguma coisa real. E aí ele chama isso de texto sentido, que foge da formalização, da escrita formal, mas que faz com que a pessoa entenda que aquela pessoa entendeu o que ele leu. Por isso que ele chama texto sentido. E ele dava muito mais valor a isso do que a pessoa preparar todo um trabalho arrumadinho e não compreender o que estava fazendo. O que acontece? E eu vou meio que em uma seara dessa daí. Porque eu sinto o texto. Eu faço com que a pessoa que está comigo, seja, como eu falei, da criança ao adulto, à melhor idade, eu faço com que ele sinta, em primeiro lugar, o que vai ali. Que ele perceba o que está escrito nas entrelinhas. O que está por trás daquela mensagem. Quais são as outras mensagens que são subentendidas? O que eu ainda não peguei de verdade e vai ali? Então, essa minha instigação toda, ela provoca um sentimento de que, na pessoa, de que, poxa, Silvana, eu estou com a impressão de que eu não sei ler. Calma, você sabe ler. Mas a forma como a gente agora, eu estou provocando essa leitura em você, você vai perceber, sim, coisas que não existiam. Deixa eu dizer uma coisa aqui para uma amiga tua aqui, só um minuto. Silvana Matos, travou, não, você sai do Instagram e entra de novo que destrava aí, porque aqui nós está bem a comunicação. Fio. Oi, pois não, vamos continuar. Pois não, vamos lá. Então, a partir da interpretação do texto, e isso é engraçado, porque cada um vai mostrar o que interpretou, nenhuma interpretação é igual à outra, incrível, porque é carregado dessa emoção, é carregado dessa história pessoal. Cada interpretação é diferente, e eu atuo diretamente nessas multi-interpretações, nessa multiplicidade, vamos dizer assim. E essas pessoas vão me entrando, elas vão me demandando
todas essas questões. Aí eu trabalho muito especificamente isso. Depois que eu trabalho esses textos, que a gente esmiuça o que vai ali, que a gente tira todos esses significados que são muito próprios da pessoa que os tira, aí a gente vai para a produção textual. Então eu peço que coloque no papel uma certa produção. E aí tem variadas maneiras de eu fazer isso, né? Eu quero que continue a história, eu quero que continue em outro gênero, eu quero que escreva de uma outra forma, eu quero que multiplique os personagens, eu quero que destrua tudo e faça tudo de novo. Então, é nesse meximento aqui, nessa mexida que a gente faz, que vem coisas muito especiais. E vem muito do querer de cada um, vem muito da história de cada um. Depois que eu faço a provocação do texto escrito, aí sim, eu venho até com norma culta da língua, que é uma grande paixão minha, seria a minha terceira faculdade, mas depois que eu enveredei aí por especialização e por outras questões de estudo, já não deu tempo, eu falei, eu me sinto meio que uma autodidata, logicamente, me atualizo sempre. Fiz o curso do Gabinete Português de Leitura, que foi fantástico para mim, aquele português avançado. A língua portuguesa, ela é rica demais, ela é difícil. Isso. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei. Eu estou no ponto de que eu passo no outdoor, eu falei isso para algum aluno esses dias, eu estou no ponto que eu passo no outdoor que eu fico, aquilo é uma oração subordinada adjetiva restritiva ou uma oração coordenada sindética? E aí eu estou caminhando, analisando esse tipo de coisa. E eu fico, Silvana, peraí, que agora você não está em aula. Silvana, eu quando... Deixa eu dar uma entrada aí nesse teu ponto aí. Quando eu resolvi ser professor universitário, né, que eu fui 4 anos lá na Unifor de Fortaleza, e aí eu tive que fazer um curso chamado Metodologia do Ensino Superior. E tinha que escolher uma corrente dessas metodologias. Aí eu escolhi exatamente quem? O Carl Roger. Que é o Carl Roger que diz o quê? Que todo ensino, que vai bater com o que você está dizendo, todo ensino, ele fica muito mais interessante quando o receptor, ele compra a ideia que está passando. Aí a compreensão, aí ele adere e cria uma emoção do aprendizado, porque ele se identifica, ou seja, quando é aquele ensino, que eu chamo de ensino matemático, que tem muito, como é que se chama? Os analfabetos funcionais, aquele cara que termina um curso, mas ele faz um curso como se fosse estudando matemática. 1 mais 1 são 2, ou seja, mas ele dizer o que significa aquela soma ou aquela divisão, ele não sabe explicar. E aí o Carl Roger diz exatamente isso, que você, ao colocar a compreensão no ensino, a absorção desse ensino e a emoção de aprender é maior. Né? Ou seja, e aí eu sempre me dizia lá no curso lá de psicologia que eu sou um rogeriano. Eu gosto, inclusive, na atividade do dia a dia de executivo, de que as pessoas compreendam o que eu estou falando. Porque isso faz parte. Eu vou te dizer mais, isso faz parte. E eu vou te dizer mais, Pontes. A gente além, ou seja, você está falando do lado de lá, que a pessoa apreende essa informação quando ela se sente sintonizada com essa situação. E cabe a nós, do lado de cá, entender como seria esse canal de percepção e atuar nele. Então, quando eu percebo, e existem testes para isso, e hoje, logicamente, por esse treino aí de 20, 25 anos, eu já faço meio que automático essa percepção, ela já chega para mim de uma forma muito, muito rápida, muito automática, porque eu percebendo o canal de recepção dessa pessoa, eu vou atuar nele, eu dou nele. Isso é um dizer em PNL, quem já ouviu aí, é o entrar em rapport, né? O tal do rapport. Isso. Mas eu entro nesse canal para poder ser muito mais efetiva. Isso é máscara, em termos da psicologia, isso é... Não, de forma alguma, isso é a forma como o outro entende a minha mensagem e a forma como eu captei isso para entrar nesse canal com ele. Então, vira uma comunicação eficiente. Certo. Há efetividade nisso aí, porque há início, meio e fim e meio. Então, é melhor quando a gente consegue comunicar. Isso. Então, vamos dar uma entrada assim. Tem que ter cuidado com o horário, porque o Instagram do saco Você cuide do horário, eu não estou nem aí. Por mim, não, eu falo até meia-noite. É que eu quero salvar a live, senão derruba a gente perde. Então, é o seguinte, vamos falar então da parte da tua clientela, né? Vamos falar do mercado primeiro, do mercado corporativo.
o teu treinamento entraria, por exemplo, você conhece o exportador, como é que ele entra numa empresa, em que setores e como é que ele entra Porque hoje, você sabe, com esse problema da pandemia, muitas empresas tiveram que tomar decisões duras, né? Tiveram que tomar decisões duras e teve gente que tomou a decisão dura da forma adequada, teve gente que tomou de uma forma inadequada, e aí não há de se condenar ninguém, porque a emoção estava muito aflorada, né? Então, numa empresa, como é que você entra e qual é o contexto que você entra para criar exatamente aquela que existe dentro da empresa? O ambiente, que é a parte física, e tem a ambiência, que é onde você trabalha, né, que cria a ambiência. Então, numa empresa, como é que o teu trabalho do Palavra Vida entra e que causa a transformação dentro de uma empresa? Porque, naturalmente, é para melhorar as pessoas, como consequência, também os resultados. E modifica mesmo, tá, Pontes? Modifica mesmo. Porque eu chamo isso, eu pego Palavra Viva, o Palavra Viva tem várias searas, ele tem algumas vertentes. Uma é essa que eu faço muito com crianças e adolescentes, interpretação, produção textual, norma culta da língua por trás, embasando o conteúdo da escola, tá? É bem voltado nesse sentido. Para adultos, ele já tem um braço no desenvolvimento pessoal. Então, eu pego coisas como atuar diante do medo, como atuar diante do conflito, como atuar diante da insegurança, da vontade e do empoderamento ou falta dele, enfim. Então, no adulto, ele já pega um pouco dessa seara. Vira meio que um grupo, uma relação terapêutica ali. Apesar de que eu não venda esse Projeto Palavra Viva como um grupo de terapia. Mas ele vira meio que essa explanação e essa troca. Eu me sinto preparada para isso, por causa das pós, né? As pós, eu tive, inclusive, tirocene docente disso, foram pós na área de psicologia, como essa de gestão emocional e gestão estratégica das emoções. Então, elas me corroboram, eu acho, muito nesse poder. E eu adoro muito. E na empresa já tem uma outra seara de Palavra Viva. Porque eu entro na empresa, Pontes, verificando os processos e pessoas. Então, eu vou primeiro analisar esses processos e pessoas para fazer com que eles sejam cumpridos, os processos sejam cumpridos e as pessoas consigam conversar entre si. Que as pessoas entendam que o limite de uma é o início de outra. E que nesse meio termo existe eu. Existe eu. E eu tenho que dar o meu melhor possível para recepcionar uma demanda e entregar pronta para o próximo que vem ali. Então, eu costumo dizer que o Palavra Viva na empresa, ele é meio que uma análise de pessoas e processos, onde eu faço com que as coisas se alinhem, os processos eles são levantados, isso tem meu quê de qualidade, como auditora interna da qualidade, isso tem uma ponta minha, nada é por um acaso, tudo vai se construindo. Então, isso tem uma ponta minha de auditora interna, onde eu verificava e gostava muito dessa parte, fazer o que está sendo dito, fazer o que está sendo necessário, escrito. Ah, mas não dá certo, então vamos trocar o que está escrito. Vamos fazer da forma com que dê certo. Eu não tenho uma boa comunicação com o cargo, com fulano de tal, que exerce o cargo tal. Vamos reformular isso aí, vamos construir uma liga, uma comunicação. Esse teu trabalho entraria, por exemplo, você que foi da área de vendas, né? Tá bem? E eu tenho... Sou apaixonada. Vamos dizer que eu crio um processo e quero estabelecer novas metas de vendas. E esse seu trabalho entraria nessa equipe para criar a condição psicológica e de ambiência para que os resultados fossem alcançados? Isso. Não só a condição psicológica, como a condição material, de processos, de todo tipo de insumo. São os insumos materiais, insumos de pessoas, insumos de cargos, insumos financeiros, todo tipo de insumo entra aí. Inclusive o insumo emocional de cada um deles que participam do processo. Eu tenho uma vertente muito forte em desenvolvimento organizacional. Quem é administrador sabe, né? O que seja isso. Então, o DO, ele me também consubstanciou muito para chegar no Palavra Viva que se adequasse a essa realidade. Porque é o desenvolvimento pessoal que fecunda e que gera esse desenvolvimento organizacional. Esse é o importante. É daí que eu faço com que tudo se realize. As pessoas serão melhor administradas se elas forem administradas pela emoção. Se elas entenderem o círculo dourado do Simon Sinek, eu não sei se você já ouviu dele. Já ouvi falar. A gente tem que parar com essa mania de dizer assim, faça.
Em segundo lugar, dizer como. Em terceiro, e se houver necessidade, o porquê. É o contrário. Isso eu já fazia sem estudar Simon Sinek, sem saber que ele tinha aí, eu acho que ele me imitou. Tá certo. Eu vinha com isso todo o tempo. Primeiro é o porquê. Então, nesse meu círculo, os círculos, né, sobrepostos, o que está ali na essência, o que está primeiro é o porquê. Quando eu consigo explicar às pessoas o porquê de fazer, eu consigo que ela faça o como e o que muito mais facilmente. Porque ela recebeu na essência, a emoção dela entendeu a necessidade e a real função de fazer aquilo. Então, quando eu junto pessoas que reconhecem essas necessidades, os porquês, tanto não é por acaso também que o meu Palavra Viva, ele tem essa chamada aqui. O porquê, 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 porquê. O porquê junto, o porquê separado, o porquê junto com acento, o porquê separado com acento. Igual quando a gente era criança, a gente pergunta por quê? Por quê? Por quê? Como é que eu escrevo o porquê? E eu quero saber o porquê de tudo. Então, eu começo a explicar os porquês dentro das corporações. Então, aqui, logicamente, é um exemplo gramatical. Olha aí, mas ó, que fundamenta todo o a resto. Luciana Elias, uma amiga nossa aqui, que é do ramo de transporte de carga e é corretora, mas ela trabalha na área de vendas. Que bom, Luciana. Que bom, Luciana. Eu fui muito tempo na área de vendas, Ave Maria, minha grande paixão. Na área de logística, eu era vendedora também. E eu vou te dizer, enquanto gerente de filial, eu era vendedora também, porque o tempo inteiro a gente vende. A gente vende processo, a gente vende cliente, a gente não está vendendo só para cliente. A gente vende tudo para dar certo, né? O contexto funcionar. Né? E Silvana, e quando tu fecha um grupo assim, depois surge também a possibilidade de fazer uma mentoria, uma individual ali, para poder... Sim! Só surge, Ponte. Quando eu começo a trabalhar o grupo, começo a trabalhar, as pessoas têm a necessidade de, eu estou sentindo que eu estou fora da caixinha aqui, eu sou fora desse contexto. Eu quero conversar com você, pode? Super pode. Pode tudo. E aí eu começo a atuar nessa pessoa, estou aqui no grupo, estou aqui no processo, estou aqui no que é de fora e no que é de dentro, mas eu estou também muito pessoalmente, intrinsecamente, com a pessoa no ponto dela. O que impede de fazer com que isso tudo funcione? Onde é que essa trava? Vamos descobrir isso. E essa mentoria rola porque aí ela se abre, ela percebe essa necessidade e tudo se descobre, tudo se evidencia. E quando a gente percebe essa particularidade, a gente traz cá para o grupo, como que não dá certo? Como que não dá certo? Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá bom ainda. Eu queria, enquanto você está procurando a próxima pergunta, eu tenho desde criança. Eu estava olhando aqui o horário aqui para poder a gente não... Tá com o tempo bom, tá com folga. Tô nem aí, você que me controle. Tá certo. Quando eu era criança, quando eu falar, não quero parar mais. Prepare até meia-noite. Quando eu era criança, eu tinha uma coisa que hoje eu percebo isso, tá? Mas na época, logicamente, você não percebia, porque eu tinha 8 anos. Eu sei que eram 8 anos, porque eu estava nessa época na casa de vovó Mabi, e ela morava na Centenário, e eu e minhas irmãs, Liane e Fabinha, a gente estava lá juntas, e eu gostava de brincar de escolinha. Então, uma gostava de brincar de não sei o quê, a outra de não sei o quê, mas eu era mais velha, eu exercia meu poder de mais velha, e providenciava as canetas, os hidrocores, os papéis, ofícios, pedia minha mãe para comprar, ela fazia tudo aquilo, providenciava os banquinhos, as mesas eram caixas de papelão. E aí eu colocava as meninas, quando os primos estavam lá também, Chan, Léo, colocava os primos e todos viravam meus alunos. E eu me lembro que aos 8 anos, o exercício era P, cheio de bolinha, para cobrir o P. As frases. Eu gosto de comer tracinho. Era aquilo ali que eram as provas, né? Mas ali, essa minha necessidade, essa coisa do ensinar, aflorando. Depois eu comecei a ver isso, lógico, em outros aspectos. E a coisa foi tomando corpo. Educação física, eu dei aula desde o 6º semestre. Desde o primeiro semestre. Eu estava batendo nos condomínios, eu não tinha ainda a possibilidade de fazer estágio, eu batia nos condomínios. E assim, quero dar aula no seu condomínio. Ninguém falava em personal trainer, eu já fazia isso. Eu estava dando aula, de certa forma, né? E aquilo me encantava. Deixa eu te pegar aqui, eu fiz uma live com um amigo aqui, e disse que eu gosto de fazer perguntas de vestibular, aquelas perguntas difíceis, né? Eu vou fazer umas perguntas difíceis. Então vamos lá.
você, como é que você reagiu quando de repente você deve ter acontecido, normalmente acontece. Você está numa empresa, aí você forma aquele grupo, você está dando treinamento, e no meio tem aquele cara que é um chefe que a turma morre de medo dele, e ele não entra o conceito nele, todo mundo animado e ele travado. Como é que faz? Mas ele trava por quê? Não, é porque é turrão, porque é teimoso, tem uma série de características de gente aí que Tem não. uma série de características. Porque aí E assim, a pessoa pensa, se eu, como você trabalha muitas emoções, aí tem gente que não tem muito cuidado com as emoções e fica fechado porque tem medo de perder o controle. Né? E aí a pronto. turma sente que ficou, ou seja, todo mundo vai no embalo e o cara ficou ali travado. Como é que faz? Primeiro, eu tenho como descobrir, eu faço alguns testes, eu sou meia bruxa também, eu aplico as técnicas, mas sou meia bruxa, para descobrir o ponto daquele travamento. Por que travou? Por isso que eu perguntei, é por medo, é por vaidade até, é por... O que está lhe provocando esse embate, né? Essa reclusão em si mesmo? Quando eu começo a perceber esse significado, é lógico que eu vou atuar na causa. Eu vou atuar na causa. E aí sempre, Pontes, é com conversa, é com aquele sentimento de eu alavanco a sua coragem, eu alavanco a sua capacidade de acreditar em si, porque isso muitas vezes passa também pelo não acreditar, pela insegurança pessoal. Então, eu tenho que alavancar isso primeiro. Então, toda vez que eu começo a despertar isso, e eu crio esse encorajamento para dizer, você pode. E outra coisa, e se errar? Qual o problema de errar? Hum. Qual o problema de eu aqui nessa live falar uma besteira muito grande? Eu vou lá e conserto, eu vou lá e sorrio, eu vou lá e brinco e conserto, e a coisa vai acontecendo, e ela é natural. E é possível de fazer. Então, é atingindo essa causa, a gente tem uma condição melhor de trabalhar essa consequência, né? Mas, em primeiro lugar, dizendo, incutindo nessa pessoa, você pode. E se errar, qual o problema? Com medo de errar. Não vamos ter medo de errar. A gente está nessa vida para aprender até o dia que a gente tiver que ir para o outro lado do caminho. É uma caminhada de aprendizado todo tempo. Ninguém sabe mais que ninguém. Ninguém sabe tudo sozinho. Ninguém é uma ilha. Eu aprendo todos os dias nas minhas E, aulas. Silvana, vamos ver, agora eu vou lhe colocar contra a parede. Cadê o livro? Que livro? O Todos. seu. Todos os meus livros. Eu não estou na minha casa. Eu tenho um Não, lugar o especial para seu você. escrito por você. Silvana Sarmento, autora. A sua metodologia de ensino, a palavra vida, tem que Está virar um livro. Sabe por quê? Olha, está vou na mostrar para ti, ó, mostrar o que eu estou falando. Olha aqui, ó, tá vendo aqui? Tô vendo. É um livro chamado Rota Extrema, que é gestão de transportadora. Ei! Viu? E Viva já tô Coach! preparando o outro já. Então, você Ótimo. tem, você tem toda a condição de pegar esse teu Tem. trabalho, né, e transformar isso em um livro. Uma maneira, que foi uma coisa que eu aprendi muito aqui no pessoal do marketing digital, é você pegar todos os teus treinamentos e tu deixa gravando, e aí você tem gente que pega essas gravações e transcreve e vai passando capítulo a capítulo e tu vai só dando uma formatada e joga e vira um livro. Isso. Então, Eu tenho isso. pessoas como você, vou dizer bem forte, têm obrigação de transformar o teu projeto num livro. É minha Que seria função, uma né? chave de ouro. Hã? É uma função que eu tenho, que nós temos. É uma Isso. função que nós temos. Porque E você eu já reconheço. fala, né? Você já fala. O que você está falando Isso. são palavras que é só jogar no papel. E eles estão. E está tudo pronto aqui dentro. Está tudo Isso. pronto. Quando eu digo que ele está formatando-se, ele está se formatando. Eu tenho muito isso em papel ainda. Eu não faço gravado, eu tenho uma coisa muito ainda com a escrita à mão, é ali que eu me encontro, é ali que eu risco, é ali que eu busco ali. Logicamente, eu vou ter que formatar isso e fazer ele ficar bonitinho e entendível. Tá? Mas, lógico que existe essa possibilidade grande. E não vou ficar somente no livro Palavra Viva, essa ferramenta que eu criei com muito gosto, é um filho muito lindo junto com o meu de verdade. Mas
um romance também. Ele se delineia aqui, né? Já uma história para romance aí. Então, quem sabe eu enveredo nisso aí, um caminho sem volta. Isso. E a Palavra Vida tem um site? Não, Não pode. não pode. Tem, Não tem, tem. tem rede social? Sabe de uma coisa? Não. Sabe o que Tem um acontece com canal ele? no YouTube? Não. Tem que ter. Eu prendo ele aqui ainda, né? E aí Mas eu não tava falando isso. pode. Não Não pode. pode. Olha, uma coisa que eu aprendi, que por isso que eu estou mudando também, que eu era muito disso. Tem coisa que o pessoal está Segurar. falando hoje na internet, que eu falava há 20, 25 anos atrás, e eu tranquei isso. E se eu tivesse soltado, eu estava com outra situação. Então, soltar esse conhecimento faz com que traga mais conhecimento e mais resultado para você, profissional e também financeiro, que é consequência. Então, Isso. você tem algumas obrigações. Olha. Vou dar um de Vou mentor. anotar. Vou dar um de mentor. Primeiro, criar um Instagram com o nome Palavra Vida. Já está tudo na pauta. Isso. Tanto no Instagram, no Facebook, e um canal no YouTube. Por que o canal no YouTube? O que é que eu fiz aqui? Eu tenho várias lives que eu gravei, às vezes não tinha ninguém ouvindo, e eu falando sobre o meu trabalho. Escolhi um tema, falava 30, 40 minutos, até eu ficar cansado ou não, e você joga lá. E aí você passa a ter uma outra situação, onde as pessoas que vão estar te ouvindo no presencial começam a te ver também na internet, que a potencialidade é maior. Entendeu? Eu tenho completa consciência disso. E é uma coisa simples de fazer. Simples. Você já tem um Instagram seu, fazer o do Palavra Vida, você como é que chama? A editora do teu Instagram, do Facebook, tem que interligar um com o outro, e o YouTube, com certeza você vai ter uma outra possibilidade. E aí o céu é limite, né, Ponte? E já cria aí daí já cria a possibilidade de ter, nesse conjunto, as gravações que pode virar um livro mais fácil. Uhum. Não, isso tá tudo aqui, é tudo meio que no papel. Eu só preciso realmente me profissionalizar e fazer isso acontecer de uma forma. Você né, tem que fazer o que tem lá na Preniere, que a Preniere lhe ensina a fazer, botar data. Isso. Botar O data. que acontece comigo? Né? Até esses 3 anos, esse filho era muito meu. Então, agora eu comecei a pensar nisso. A gente cria filho para o mundo. Isso. Eu preciso soltar o Palavra Viva. Eu preciso soltar esse filho. Porque já está no nome, né? Já está no nome. Palavra Vida, viva existe, e não tem viva, ele não está vivo na internet. Como é que pode? Exato. Você acredita que tem professores que eu não conheço, mas que alunos meus dizem assim: a minha professora tal perguntou se eu sou aluna de Silvana Sarmento. A outra, se eu sou aluna do Palavra Viva. Por quê? Porque esses meninos estão se destacando em sala de aula. Pronto. E o professor já captou que o Palavra Viva, Silvana Sarmento, estão fazendo uma mexida aí muito legal na cabeça. E aí o pessoal naturalmente vai seguir o teu Instagram. Porque você vai estar postando, fazendo uns postzinhos com os conceitos do Palavra Vida, Palavra Viva. E aí você vai criar um público ali que você poderá depois vender outros cursos já via internet. E você veja que eu, sem esse profissionalismo, no caso do Palavra Vida, né, de formatar essa vida, dar vida a ele, jogar no mundo, sem esse profissionalismo, quando eu coloco um post ali, quando eu faço um comentário aqui, já vem uma demanda enorme de resultado. Aí eu fico pensando, imagine isso com 2 níveis acima, 3, 4, um infinito. Isso. Existem os projetos em andamento, parceria com a UFBA, existem umas coisas que, sabe, que estão se delineando, estão se promovendo por si só para a coisa acontecer. E isso tudo que você falou é o caminho. É por aí que eu tenho que ir agora. Esses 3 anos foram 3 anos de arrumação, 3 anos de tentativa e erro, porque muita coisa a gente vai reformulando, sim, claro, a gente vai melhorando. Isso. É um momento de ajuste. Mas agora eu acho que eu estou pronta para pegar esse filhote e jogar aí no mundo. Eu acho que sim, ele está pronto. Tá certo. E aí lança o livro. E lança o livro. Tá certo. Eu estou, viu, Silvana, também, eu estou montando agora, além desse livro, vai ter um outro, né? Exatamente montando um programa chamado, uma metodologia
de gestão de resultado para a transportadora, explicando item a item quais são os pontos da gestão de controle para dar resultado. Né? E depois, e vou botar isso no meu site, né? Eu tenho uma consultoria chamada FX Log, e vou colocar, e depois eu vou criar outros, e vou chamar pessoas para jogar curso lá dentro. Eu vou lhe chamar, você botar o curso da plataforma, tá? Pode me chamar. E a gente formatar isso aí. Então, por quê? Porque eu vi o seguinte, o grande injustiçado dessa pandemia está sendo quem? Os professores. Estão trabalhando dobrados, né? E já não tinha reconhecimento, está todo mundo cansado demais, né? E o melhor, assim como você, eu também já fui professor e nunca deixei, porque a gente dá treinamento nas empresas, quando a gente é gestor também, tem um potencial instalado, porque, como disse lá a pessoa que eu falei para ti, aquele milionário brasileiro que mora nos Estados Unidos, todos têm conhecimento. É só dar uma arrumada no conhecimento e jogar. Que aí você vai pegar uma coisa que professor hoje que ganha R$30 por hora e vai ganhar 500 ou mais. Né? E aí vai... De repente, outras pessoas também trabalharem por você. Isso. E um detalhe, né? Ou seja, eu digo que a profissão de professor é a profissão das profissões. Porque não existe outra profissão sem professor. Não existe. Como é que você se forma em médico? Tem que ter professor. Direito, tem que ter professor. Então é a profissão das profissões. E o professor é tão importante para a gente, Pontes, que isso deve acontecer com você, comigo, com as pessoas que estão nos ouvindo aí. Todo mundo deve ter um exemplo desse. Daquele professor que ficou marcado, daquele que fez a diferença, daquele que mesmo 20, 30 anos depois, você para e você pensa nele, né? Assim, aquelas palavras me disseram muita coisa. Eu quero ser como ele, eu quero conduzir igual a ele. Aquilo me tocou bastante. Então, o professor é muito importante na vida da gente. Deixa eu fazer o seguinte, a gente tem 2, 3 minutinhos para não derrubar. Vamos fazer uma pose, eu vou dar um print nosso, fazer na live. Vou dar um print, depois eu te mando aí, tá certo? Tá. Sorriso Colgate. Tá. Sorriso é comigo mesmo. Eu tô assim para poder sair a marquinha ali. Pronto, já deu. Pronto, já deu certo. Oi, Silvana, faz o seguinte, vamos falar então aí as suas últimas palavras, né? E depois a gente combina outras lives, a gente combina outros temas, né? Dentro da evolução desse seu Porque trabalho. Falta de assunto que não tem entre nós. Não falta. Não falta. Amanhã eu vou conversar com um amigo que também tomou um susto. O cara ele tem mestrado, hoje dá aula em São Paulo. Quando entrou esse negócio do online, ele estava totalmente travado na tecnologia. Um cara com mestrado, que a gente pensa que não, né? Eu usava até um dia desse as redes sociais como uma brincadeira. Ou seja, e a partir de janeiro desse ano, com essa situação toda, eu vi como faz uma coisinha em janeiro, quando foi em março para a pandemia, foi que eu comecei realmente a mexer. Já fiz quase 80 lives, né? Entendeu? E aí a gente vai vendo que tem um outro mercado que vai estar sem volta. Isso. Uma coisa vai puxando a outra. Isso, uma coisa vai funcionar junto. Tá certo? Isso. Mas diga aí, manda a sua palavra vida viva como mensagem, para a gente encerrar. Pronto. Então, baseado no Palavra Viva, por isso que eu escolhi esse nome, porque ela é mais do que viva. A palavra tem poder, a palavra tem força, a palavra tem significado, múltiplos significados. E é assim que eu alimento esse meu projeto. É um projeto voltado com muito amor, tem muita afetividade, tem um reconhecimento da emoção do outro para entender o que vai ali, para entender até o que ele não sabe que tem ali, mas que com esse trabalho muito conjunto, de muita troca, a gente consegue extrair essa entrelinha, como eu costumo falar. E aí, se eu consigo fazer isso com as pessoas que estão ali trabalhando comigo, dividindo esse prazer desse projeto comigo, a gente só tende a crescer e crescemos juntos. Eu quero agradecer profundamente, primeiro a você, Francisco, pelo convite. Foi maravilhoso. Quero agradecer as pessoas que estiveram presentes. Já acabou! Vai salvar. Outro dia a gente faz a gente tem que ir testando, porque às vezes
com 50 minutos para, às vezes não para, depende muito Isso. da emoção do Instagram. Então, E eu que tenho da que te agradecer, tá certo? Mas Obrigada. eu sei que conselho normalmente as pessoas não pegam, mas faça esse seu projeto andar, tanto no livro como na internet, que você vai bombar. Eu vou bombar. Vai bombar, vou bombar. Gente, muito obrigada, Contes, muito obrigada. Galera que estava aí, obrigada por tudo, viu? Pela companhia, pelas mensagenzinhas, umas eu vi aqui, já estava dando beijinhos. Tá cheio de aluna sua aí, viu? Coisa linda, coisa muito linda. É aluno, não sei o quê, é tudo aí junto. Que massa. Ex-colega, que vira amigo, né? Ex-colega. Isso. Para o resto da vida. Com assim certeza. Que tem que ser. Assim tá, tem que joia. ser. Sucesso para você, boa noite. Obrigada para nós. Tá certo. Okay. Beijo. Tchau. Valeu.